Olá, gente. Estamos aqui de volta, né? Para falar mais uma vez da família inabalável. Agora vamos falar hoje da batalha espiritual em favor da família. Será uma reflexão um pouco grande, né? Mas é para a tua e a minha edificação. A sociedade em geral está numa decadência espiritual, social e moral. As notícias têm nos deixado claramente, aleluia, esta realidade. Pastor, eu gosto de escrever, porque às vezes Deus me dá eu estou dormindo, aí dá um estrado, então eu acordo e escrevo, porque a mente da gente, a gente esquece, né, gente? Então eu anoto, escrevi para depois poder passar para vocês. Vemos aumentar diariamente o crime, a impunidade, a imoralidade, a corrupção, a inversão de valores e outros. Todo dia vemos isso. Alguns movimentos querem subjugar a sociedade com um controle cruel. E um dos alvos dos ataques é a família. O mais alvejado é a família. Tanto que o diabo atua para destruir a minha e a tua família. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas a família. Porque a família é a base de tudo. Família é a construção de Deus. Por isso que o diabo quer estruturar a nossa família. Mas ele não tem poder para isso. Porque hoje eu determino que a tua família está blindada pelo poder do sangue de Jesus. No Brasil, há projetos de lei que utilizam uma terminologia sutil para enganar o povo. Por exemplo, no Programa Nacional dos Direitos Humanos, o projeto utiliza a seguinte frase: desconstrução da heteronormatividade. Se analisarmos, veremos que desconstrução significa demolição ou destruição. Heteronormatividade refere-se à norma heterossexual, que significa casamento de um homem com uma mulher. Por um lado, há esse movimento que quer destruir a família, que é a base para a vida em sociedade. Por outro lado, estão as artimanhas malignas na tentativa de destruir os projetos que Deus criou. Como a Igreja de Cristo deve reagir a essa situação. É muito forte o que eu vou falar hoje. Alguns podem até criticar, mas não estou nem aí, porque não estou aqui para alisar e não estou aqui para fazer a vontade de quem está me escutando. Estou aqui para fazer a vontade do Pai, o qual me escolheu. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, está bem claro, está escrito assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. É o que está escrito, não estou inventando não, está escrito no livro lá de 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 1 ao 9. Se você quiser, vá conferir essa leitura lá
e peça discernimento ao Espírito Santo. A Bíblia afirma que nos últimos dias acontecerá essa decadência na sociedade. Deus revelou essa situação para que a igreja não seja pega de surpresa e para que fique atenta. Isto não significa que a igreja deve se acomodar e simplesmente aceitar essa situação. Ela deve combater esse mal e, enquanto há liberdade, fazer o maior número possível de discípulos. Aleluia! Nós temos que ser agente, aleluia, e transformador desta sociedade. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 e 16, diz assim: vocês são sal da terra. Vocês somos nós. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu e você somos o sal da terra, meu irmão. Eu e você fazemos uma diferença neste mundo. Essas palavras foram proferidas por Jesus logo depois de ensinar as boas-aventuranças no início do Sermão do Monte. O objetivo do Senhor é que aplicarmos os princípios da palavra em nossas vidas e veremos de uma forma tão diferente da sociedade que funcionaremos como sal e luz. Em outras palavras, vamos salgar e iluminar. Isso significa ser agente transformador da sociedade, principalmente a nossa, que está em estado de putrefação e vivendo em trevas. Devemos jejuar e orar. O teu papel, orar e jejuar. João capítulo 14, do versículo 13 ao 14, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. Desculpa. Ele respondeu, Marcos 9, 29. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu pedi para você orar e jejuar. Está a referência de onde vamos jejuar e orar. Jesus jejuou e orou e ensinou os seus discípulos a fazer o mesmo. Alguns mistérios na prática do jejum, mas a experiência bíblica e a história da igreja tem demonstrado que Deus usa essa disciplina espiritual para desencadear uma série de bênçãos. Por outro lado, há um poder tremendo na oração. Jesus disse: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, versículo 13 e 14. Que promessa extraordinária de Jesus. Que promessa extraordinária de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele ouvirá a minha oração de acordo quando eu e você estivermos estabelecidos na sua promessa, estabelecidos na sua obediência. Aí, Ele fará em nossas vidas. Denuncie o pecado, meu irmão. Denuncie o pecado, minha irmã. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Atos, capítulo 18, do versículo 9 ao 10. Essa visão foi tida por Paulo. A igreja de Cristo tem uma mensagem de arrependimento e perdão e libertação. A igreja não pode ficar calada. Precisa denunciar o pecado e a maldade, pressionar as autoridades para que façam leis justas e punam com rigorosamente, aleluia, as criminalidades que são feitas no país. A imoralidade e a corrupção tem que ser rigorosamente feita pelas autoridades. Aleluia. Além do poder espiritual que tem a igreja, além do poder espiritual que tem eu e você quando estamos de joelho clamando pelo Brasil, clamando para que Deus faça a justiça, aleluia, aleluia.
a igreja tem também um poder legal de exigir, oh glória, que os governantes atuem com isenção em favor da nação. Está na hora da igreja acordar. Igreja, nós temos o poder, nós temos um Deus poderoso, que quando a igreja andar de joelho, aleluia, clamando pelo Brasil, pedindo para que saia a nossa terra, pedindo para que o Senhor ponha a sua mão sobre a nossa nação, as coisas andarão, porque há poder na oração, há poder no clamor de um justo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: as armas dos quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Deus já nos concedeu as armas espirituais. Agora é hora de entrar na batalha. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar a minha família. É a batalha espiritual que nós temos que enfrentar todos os dias, de joelho, jejuando, clamando, para que Deus venha abençoar a família brasileira. Aleluia. Olha, vamos também interceder pela igreja perseguida. Temos visto e ouvido a respeito de nossos irmãos em Cristo sendo mortos por causa da sua fé e precisamos pedir que Deus mude essa situação e também fortaleça a igreja que está sofrendo perseguição. Os nossos amigos missionários estão aí do outro lado aí do país, do continente, pregando o evangelho, um evangelho que salva, que liberta, estão sendo mortos, apedrejados. Aleluia! A igreja tem que entrar em oração com poder, porque a igreja tem poder, a oração tem poder, para que alcance os nossos missionários. Aleluia! E que livre eles dessa perseguição. A oração tem poder. A oração, quando você ora pela sua família, quando você está de joelho, o inferno estremece, o diabo estremece, porque há poder na oração. Cremos que tudo pode ser transformado por intermédio da oração. Ore, jejue, se consagre. Igreja, se levante em oração pelo Brasil, pelas nações, porque Deus agirá. Quando a igreja se levantar com poder e grande glória, Deus irá agir. E aí, a história será outra. Há poder na oração. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe, Senhor, esta família que está ouvindo este vídeo, que está assistindo esse vídeo. Fortaleça esse pai de família, fortaleça essa mãe, fortaleça os seus filhos, que a família se una, que possamos vencer essa batalha espiritual, que possamos jejuar e orar, porque vamos ter vitória, meu Pai. Em nome de Jesus, repreenda toda a fúria do inimigo sobre a nossa família, repreenda a fúria do inimigo sobre o Brasil, repreendo toda a fúria do inimigo que está atuando nessas autoridades, para aquele que o Brasil não ande. Mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos poderosas. O Brasil já deu certo. O Brasil já deu certo. O Brasil será um país próspero. O Brasil será um país abençoado em Cristo Jesus. Dá a direção, meu Deus, a essas autoridades. Abençoe o presidente, abençoe os senadores, abençoe os deputados federais, os estaduais, prefeitos e vereadores. Abençoe os ministros, secretários, Pai. Abençoe, meu Deus, o Supremo Tribunal, Pai. Juízes, aleluia. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Dá a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Eu creio, o Brasil é do Senhor Jesus. Ebenezer, a minha pedra de ajuda. E até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a tua família. Tchau, tchau no Senhor. Até a próxima, gente. Fica na paz.